Agora conversar com Lucas Liquenzi. Ele está em Roraima e vai atualizar para a gente a situação exatamente na região de fronteira. Lembrando que há nesse momento um grande anúncio feito do governo brasileiro de um reforço para essa região em termos de efetivo militar, também de veículos blindados, e o Lucas está acompanhando tudo isso bem de perto. Lucas, o que você consegue relatar para a gente nesta manhã? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão ligados na CNN Brasil. Pois é, essa reformulação estava prevista para ser concluída em até uma década. Ela acabou sendo antecipada, assim, pelo que a gente apurou aqui, é que essa tensão entre Venezuela e Guiana, ela fez o Exército Brasileiro antecipar uma reformulação do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, um regimento de Boa Vista, aqui em Roraima. Então, essa reformulação militar, ela estava prevista aí para terminar em até 10 anos, pelo menos até 2026. Então, assim, pelo que a gente apurou aqui, é que essa necessidade de reforço militar aqui na fronteira fez o comandante do Exército General Tomás Ribeiro Paiva a publicar uma portaria que determina a ativação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada com sede em Boa Vista, subordinado aqui à 1ª Brigada de Infantaria de Selva, onde a gente está aqui nesse momento. E foi com essa mudança, inclusive, que permitiu o Exército Brasileiro a enviar para cá, nesse caso, na verdade, está enviando para cá 16 blindados, veículos blindados que vão reforçar aqui a segurança na fronteira. Com isso, Roraima passará a ter 28 veículos deste porte. E, além disso, essa alteração também vai permitir aí o aumento de efetivo militar, de homens, de militares, de integrantes da força aqui em Roraima. Enquanto o esquadrão tem cerca de 130 a 200 militares, o regimento tem cerca de 450 a 600 integrantes. E apesar da antecipação do reforço militar de Roraima, oficiais em caráter reservado avaliam que uma investida da Venezuela por Guiana, passando pelo território brasileiro, seria uma manobra complexa, o que poderia desestimular a própria tropa venezuelana a passar por aqui. E a avaliação deste momento também é que se trata de uma tropa de parte do presidente Nicolás Maduro, apesar de ter subido durante o ataque para invadir a Guiana. Aqui com o Lucas, daqui a pouquinho ele volta, mas já atualizando aqui as informações para você com relação a esse posicionamento da defesa do Brasil, triplicando o efetivo militar, também com envio de blindados para essa região, porque há essa preocupação de um conflito entre Venezuela e Guiana, por conta disso esse reforço na região de fronteira. Lembrando que o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, ele colocou como não muito provável a ocorrência de um conflito armado naquela região. Mesmo assim, há, obviamente, um monitoramento por parte do governo brasileiro e esse reforço no policiamento, na segurança por parte das Forças Armadas nessa região de fronteira com a Venezuela. Temos também aqui entrevista exclusiva com o presidente da Guiana. Ele conversou com a CNN e disse que o presidente Lula garantiu o apoio do Brasil ao país. I think President Lula also sent a team into Venezuela to have discussions with President Maduro and his team. That team came back, and what we saw is that Brazil has increased their presence on their border with Venezuela. President Lula has given me assurance that Brazil stands strongly with Guyana, and that they would not see any reckless behavior by Venezuela. We are working now with SOUTHCOM, the Department of Defense and State Department of the U.S., and hopefully within the next 24 hours, a lot of strong statements and strong communication to Venezuela will be released. Nós entramos em contato com o governo brasileiro sobre essa entrevista do presidente da Guiana. Ainda aguardamos resposta. O Lucas Liquenzi, ele volta para conversar com a gente, está lá em Roraima. A gente teve uma interrupção aqui na nossa conexão. Lucas, por favor, para concluirmos, nos atualizando sobre a situação na região de fronteira, por favor. Pois é, bom dia, Carol. Como eu estava falando aqui, a gente acabou sendo interrompido um pouco pela chuva, né? Mas, como eu estava falando, o Exército Brasileiro ele está reformulando o efetivo militar, o efetivo aí também de veículos ao seu dispor aqui nessa região, que vai passar aí a ter até 28 blindados, uma vez que o Exército Brasileiro está trazendo para cá
12 veículos desse naipe. Então, isso deve demorar em torno de 20 dias para poder chegar aqui em Boa Vista para uma eventual possibilidade de esse conflito se concretizar, né, e então poder exigir com que os militares possam trabalhar. Então, a gente estava falando aqui que a antecipação do reforço militar em Roraima, os oficiais em caráter reservado avaliam que uma investida da Venezuela por Guiana é uma operação complexa, o que desestimularia, então, a entrada da Venezuela em território brasileiro. A avaliação nesse momento é que se trata de uma retórica política, apesar do presidente Nicolás Maduro subir o tom contra a Guiana, e para invadir a Guiana por terra, militares venezuelanos teriam que percorrer cerca de 350 quilômetros, saindo aí de Pacaraima e percorrendo municípios vizinhos, como Normandia e Bonfim, até chegar ao território de Essequibo, né, que é reivindicado aí pela Venezuela. Além disso, segundo oficiais brasileiros que conhecem a região, a Venezuela não demonstra condições de manter um conflito como esse. Eles ressaltam que a operação está sendo montada para que nenhum centímetro do espaço brasileiro seja usado em favor da Venezuela em torno dessa reivindicação do território do Essequibo, que hoje está no domínio da Guiana.